Diretamente de TV Zumbilândia, nós estamos novamente no ar e como eu falei, o Serginho vai falar. Não chegou o nosso computador, né, filho? Porque a gente está impedido, né, de sair da nossa própria causa. Estamos tomando um remedinho aqui, indicação do nosso médico, Dr. Denésio. Fantástico. Doses de 1000 miligramas de vitamina C, porque nós estava tomando 500 da doutora Meg, daí resolvemos tomar doses de 1000 miligramas efervescentes para manutenção da saúde. O Sérgio vai falar. Ele é um pouco envergonhado de ir para as câmeras, mas ele já está com os cursos conclusos de oratória e ele também está preparado para esse evento de não se tornar uma criança omissa, um adolescente omisso e se transformar num adolescente que colabora com a sociedade de verdade, como ele colaborou no dia que algemaram o pai dele, trataram o pai dele como bandido nas fofocas das vizinhas, né? E a pergunta que eu vou fazer para o Sérgio, vem até aqui, Sérgio. Fica aqui do lado da mãe, que a gente não tá com... Aí, tá bom assim. Tá ótimo assim. Para o dia. A pergunta é, como você se sente, Sérgio, mediante o Ministério Público ter indicado uma medida protetiva para tirar você da família, tá? Isso não foi só o conluio da Elisete com o Conselho Tutelar, tá? Entendeu? Isso tem os polícia calcinha, tem a delegacia da Lagoa, tem vários delitos institucionais em tudo isso. Ricardo da vida. Ricardo? Qual Ricardo, filho? Policial, putinha. Ah, não, ele é ótimo, ele só mandou você calar a boca. Isso, Ele não estava em flagrante delito, ele estava te tratando como um delinquente, segundo a Vitória Fortes denunciou lá na televisão. Então, como você se sente, a pergunta, filho, que eles não abriram investigação antes da mamãe e papai gastar uma bolada numa defensoria particular, né? Mas eles abrem, né, um procedimento para extrair você dos pais. Primeiro fala o que a advogada falou para você que acontece quando um filho é extraído da família. Não temos como voltar. Ela tacou pavor nele. Esse foi o que ela mesma disse, com conhecimento jurídico de uma que tem OAB, né? Mas a tua advogada aqui é muito melhor. Eu conheço o direito internacional, né? A gente sabe o que é ostracismo de polícia. Teve ostracismo de polícia, Sérgio? Teve. E o que você sentiu, então, Sérgio, mediante isso? Eu Eu quero saber se tu se sentiu perseguido em algum momento, que existe uma perseguição na tua família. Eu senti, sim. Como foi ser levado para uma delegacia como um delinquente? Aquele jeito, né? Como foi ver o Eloy ir para a caixa? Não, isso foi triste. Perdi a esperança na polícia. Até pra decidir não ir mais entrar na polícia. Por causa daquela putaria que eu vi. Eu chorei. Eu cheguei na delegacia, eu chorei. Eu tive que chorar. Eu ia botar tudo para fora. Eu ia vomitar. Muito bem, Sérgio. Você quer participar mais? Quer falar alguma coisa? Você é livre. Não. Você só tá aparecendo hoje para introduzir. Uma outra coisa. Os dias delas estão contados. Nos dedos. Ele tem fé bonita. Por mais que a gente não possa acreditar em todas as pessoas das instituições, a gente sabe o que está fazendo. Eu não deixei o Serginho falar antes, de botar ele no curso de oratória, preparar ele um pouco. Ele tem aquele jeitinho mais humilde, ele tem aquele jeitinho dele mais... de uma pessoa mais simples. E as pessoas na internet se aproveitam muito dessas coisas, né? Se aproveitaram de mim também. Eu tive que modelar minha fala, eu tive que tirar os R's de terrorismo para falar terrorismo, né? Eu tive que modelar isso
para mim começar a ser acessada e poder acessar o que eu quero que seja acessado aí, que o meu objetivo é único e exclusivo, é fazer essas autoridades alinhar, porque elas estão totalmente desalinhadas, elas estão alinhadas com tudo que não presta, com a sociedade decadente. Imaginem que a gente achou o nome do Jonas da Silva, naquele que é o garçom do Fabrício, que quer fazer esses delitos de invadir nossa casa, me machucar, que fala em fazer isso, que tramaram isso, que esteve aqui no dia que eles aplaudiram a família ser presa. Tudo isso sendo registrado, assinado, né, nesse dossiê que o casal sequestrador produziu, para que fossem agilizadas as medidas do Estado democrático de direito, desunando, como se ele fosse o governador do Estado, como se ele fosse o cara que manda. E a gente percebe todo o desalinhamento da justiça, que existe aqui uma quadrilha de sequestro e lá na outra ponta também. Então o Serginho veio desesperado com a folha. Mãe, como que você não vai assinar para advogado? Eles vão levar nós. Ele sentiu todo esse desespero. E isso é terrorismo. Isso é violência política. Isso é agredir a criança. Isso é o Estado agressor. Porque o Estado está permitindo que essas canalhas deploráveis se unam em grupos para praticar esse terrorismo e ainda fomentando dentro das instituições, o que é muito mais deplorável, é muito mais decadência moral, é imoral, Jorginho, é imoral, é inconstitucional. E o que acontece? Fácil é ir lá, né, professoras totalmente sexualizadas, que nem a Chacrete ontem ali, hoje também, né? Totalmente, absurdamente. E querendo falar em nome de todo mundo. Incrível, pasmem, as pessoas caem nesse conto do vigário. Vocês olharam para a cara do Serginho? Ele tem cara de ladrão de celular. Ele tem cara de quem precisa roubar um celular. Ele tem tudo, ele tem todas as estruturas que precisa aqui. Se as crianças têm uma mesa de bancada para fazer furos, para trabalhar, tem 2, 3 mesas na oficina equipadas com ferramentas, isso são estruturas criadas para a família. Se eu tenho estruturas, se temos estruturas de legítima defesa, também são estruturas criadas pela família. Se temos estruturas aqui para gravar nossos vídeos, nosso conteúdo, também são estruturas geradas pela família. Como que uma delegacia trata o Renato como um desempregado? Onde querem chegar essas autoridades? Eu não desprezo a medicina totalmente. Eu desprezo a medicina que faz conluios para vender pedaço de criança, para vender sangue de criança, para exportar o Serginho. Vocês acham que o que eles queriam com o Serginho? Lá na ponta da linha, aqui, ó, da pirâmide, aqui está o grupo da Lisete. A sociedade decadente, avolumando as ações, aí vem a delegacia, né? Aí, logo o Ministério Público e delegacia fletando, sobe um pouquinho mais. Aí logo vem Promotoria da Infância. Aí logo sobe mais um pouquinho, audiência com a juíza, né? E aqui tudo isso fomentando e pressione para pegar a criancinha, para a juíza ceder para pegar a criancinha. E lá, no fim da linha, estão a adoção, que não vai ser uma adoção, vai ser um sequestro, passa pela ONG e pum, tá fora do país. Assim que é a espiral, é uma espiral de tirar crianças do país. E quem pode ter barrado isso? Quem pode ter a caneta bonita que aqui nessa espiral, quase no fim da linha, antes que vá para o sequestro, começa a remover, tira a medida protetiva.
Eu não sei em qual dos meus, onde eu fui questionada. Ai, sei sim. Através de um comentário nas redes sociais, eu fui questionada. Sim, nas redes sociais. A advogada questionou Renato sobre a medida protetiva. Mandamos ela enfiar nos seus traseiros, porque quem protege somos nós. Uma assistente social invadir nossa casa para gerar essa medida protetiva. Ali ela também estava sendo cochichada, colonizada por alguém aqui dessa espiral. Aqui em cima está o sequestro infantil, aqui está a espiral. Provavelmente aqui no direito positivo, no Ministério Público, que ela foi cochichada e ela jogou que era a juíza. Ela disse que a Mônica que pediu. Nós fizemos aqui na espiral agora a revisão do dossiê da Elisete e descobrimos que ela que pediu. Então, ela entrou em contato com os possíveis sequestradores e resolveu realmente fazer parte do alinhamento com eles, quando ela pede assistente social, quando ela se coliga ao direito positivo do Ministério Público. E a gente barra ela e barra também a assistente social, aí ela dá o documento que ela vai cair fora. Nesse momento, ela dá o documento que ela vai cair fora, porque ela tem a ver, sim, com a quadrilha de sequestro da ponta da linha. Sim, ela tem a ver. Ela não estava trabalhando totalmente para a família. Ela estava sendo imparcial e negociando com quem está dando dinheiro aqui, ó, entre o Ministério Público, delegacia, funcionários, mais aqui embaixo o grupo que está fomentando aqui embaixo, que é os locais aqui da quadrilha armada, né? É assim que funciona essa espiral. E o Serginho realmente está aqui do meu lado vendo como isso funciona, para ele poder fazer vídeos sobre isso, colocando na linguagem dele. É isso que nós queremos. Tá aqui, então. Muito, né? Todo mundo cocheteando. A quadrilha está aqui em cima, comandando tudo. Quadrilha internacional ligada ao partido. Se aqui em toda essa linha não tiver a caneta, por isso que eu disse, eu só vou para a TV com a senhora Mônica. Eu não vou expor a minha família mais que eu estou expondo nas redes para nada, mediante existir uma quadrilha. Que tipo de quadrilha? Institucional, objetivando nada de proteção para a família, para as crianças e objetivando o sequestro. Quem vai assumir o sequestro? A Elisete, o Nando ou o Ministério Público? Ou a Vara da Infância e o Conselho Tutelar que tem que ser fechado? Que em todos os dossiês esteve com Vitória Fortes e com o casal sequestrador. Vitória Fortes inteiramente ligada ao casal sequestrador. O trisal, que eu tanto falo, que talvez Dona Rosângela Máxima é só uma peça que não serve para nada para fomentar a delinquência aqui do lado e gritaria quando a polícia chega. E iludir a polícia. Que a comunidade está contra a família. Se você pegar quem presta naquela lista que assinou, você logo vai ver que não dá para salvar muita gente ali, não. Imagina um delinquente que quer invadir a casa, estuprar a mãe de família, que ele assinou a lista. Esse é o calibre das pessoas. E nessa espiral, eles queriam esse sequestro, eles fomentaram esse sequestro lá no Coquinha. Lá no Coquinha, começaram a pressionar, aí veio a delegacia, pressionou, sem ter nada em mãos, e lá na ponta continuava a quadrilha de sequestro que estava mandando zap, incomodando, quadrilha de medula óssea, todo mundo incomodando e pressionando. Aí eles foram, através das redes, conhecendo a história da família, e essa espiral aqui, ó, bem aqui, ó, do Ministério Público, que não cuidou das ações da família, ela ficou parada em dado momento. E depois a delegacia da infância, que nós temos os papéis aqui, agora nessa data, não 2020, nessa data da quadrilha armada, se volta contra mim porque as crianças não estão na escola. Então, para ver que as pessoas de dentro das instituições, elas usam toda a espiral para trabalhar para o que não presta. E aqui no meio, entre essa espiral, a quadrilha que vai sequestrar no final da ponta da linha
E aqui no meio, as fomentadoras, chacrete, as putinhas maconheiras aqui de baixo, que fomentam, está eu e a juíza. Eu me enfiando em tudo aqui, né? E a juíza que tá ali também tá se enfiando em tudo, porque ela tem que entender tudo. Ela tem que entender a mãe, ela também tem que ouvir meus vídeos para trabalhar com essa espiral e fomentar tudo isso. Aí é fácil, é só eu e a juíza começar a olhar quem é que está aqui para baixo, observar quem é ela, quem é Jorginho, o governador, se ele vai permitir um sequestro no estado dele totalmente qualificado pela justiça, e aí começa a cair a medida protetiva orquestrada pela delegacia e pelo Ministério Público, junto com Aurélio, promotor, que não sabe o que é ter um filho, porque se soubesse jamais orquestraria uma tamanha burrice dessa, se aliar com uma pessoa burra como Elisete. A Mônica, ela simplesmente tem que entender aqui na espiral por que as crianças não vão para a escola. Porque a segurança está falha, Mônica, não existe. Mediante. Não é um problema lá nas polícias, é que aqui não tem polícia, entendeu? E os que tem, eles também estão no meio de todo esse rolo aqui da cochichada da Elisete. Então nós não podemos soltar para confiar, nós temos que estreitar o processo entre a mãe, o pai, as crianças e se esquivando de Ministério Público. Ministério Público tem que trabalhar a nosso favor. A multa é imensurável para nós resolver isso dentro da justiça catarinense. E senão nós vamos ter que usar fora e acusar o governador de estar prevaricando junto nessa espiral. Porque quem é conivente com o que eles estão fomentando aqui embaixo, ostracismo, delinquência, drogas circulantes, né? Obrigatoriedade tóxica de escola com putinhas maconheiras, que claramente defendem isso, que a agenda foi denunciada, né? Eles querem tapar isso daqui, o sol com a peneira, e eu não tô aqui para isso. Eu não faço parte de nenhuma quadrilha política, não ganho pago para nada e trabalho desde livremente 2016, né? Muitas adaptações a minhas salas de trabalho, tive que tirar do Centro de Concórdia, levar para minha casa lá, depois trazer para uma casa na Lagoa da Conceição, num quadradinho, trazer para a casa do Coquinha, numa área, até construir a minha estrutura com as próprias mãos e no final, por causa dessa espiral tóxica, ficar ainda tendo que aguentar, né, que eu aprendi bem com a Dércio Zumbi como que fala isso, esses delitos de canalhas como ele, que bateram no Renato, espancaram o Renato na frente do Serginho ali no mercadinho, mas botou o CPF da mulher, o dele, e até o CNPJ do mercadinho para assinar o delito, o delírio comunista dessa senhora deplorável. Então é muita coisa, cara. Vocês não vão conseguir pegar uma espiral desse nível de sequestro e simplesmente usar o Serginho é o delinquente do roubo do celular. Pô, gente, não é isso. A espiral tá aqui. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Qualquer ser humano que sabe ler e ler o que o Nando e Elisete escreveram no manifesto deles, assinado por eles, do e-mail deles, qualquer um vai pedir a prisão deles imediatamente. Imediatamente. E é isso que eu estou dizendo, as instituições estão coniventes com eles. E lá na ponta tá quem vai sequestrar, não é quem vai adotar. Quem tem o poder sobre as crianças é os pais que amam, que criaram o Serginho com todo amor, enfrentaram a justiça naquelas fases que já defenderam pessoas tão deploráveis como esses aqui, que já fomentavam coisas quando ele era bebê para pegar ele. Já tivemos o episódio de uma denúncia. Já tivemos a denúncia que eu conto a história daquela advogada que também ficou, pasmem, apavorada, mediante o que a justiça
globalista estava tentando fazer com aquela mãe. E quando que a justiça vai se voltar para a mãe? Vai fazer alguma coisa pela mulher? É a pergunta. Por que fazer por putinhas maconheiras que nem tem filhos? Não é a essência da moral e da ética dessa instituição, ou dessas instituições todas que eu desenhei aqui nessa espiral social, muito bem desenhada. Aqui, ó. E mesmo que aqui esteja o casal mais poderoso do mundo para adotar o Sérgio, isso não é o meio legal de resolver a situação da delinquência deliberada na costa da Lagoa. Fechando os olhos que o Muriel assaltou o portão do Serginho, armado com pistola 380, sob legítima corrupção das mulheres que fomentam tudo isso aqui embaixo. Aí tá doendo a cabeça de todo mundo, tá todo mundo apavorado. Por que vocês não assumem a verdade de uma vez por todas? Não é mais fácil? Tentaram cochichar, enganar, mentir, abusar. De todas as maneiras, entrar na mente dele. Você acha que são muitas loucuras o que a sua mãe está falando, Sérgio? E a mãe? Você acha loucura o que a sua mãe está falando? Claro que não. Claro que não. Eu faço questão que o meu filho escute, que ele esteja perto de mim, ganhando estruturas jurídicas, para não ser um idiota quanto uma advogada que quer botar o Estado opressor aqui dentro, quando o Estado opressor está fomentando junto a espiral para tirar a autonomia de bons pais. É meu direito natural, legal e legítimo a não querer as coisas do Estado. Não existe obrigatoriedade. Eu ouvi da boca do Jorginho e eu ouvi da boca daquele querido que é o topa tudo por dinheiro Topázio. Não existe obrigatoriedade quando os pais dão conta. Agora, quando os pais não dão conta, aí tem que ter o Estado interferindo. Que não é o caso da nossa família, mas é o caso de interferir na delinquente professora Chacrete, Chechete Elisete, que está fazendo esse absurdo por um delírio político, usando os meus filhos como os para-choque das comunistas tudo. O Serginho não vive uma prisão. Ele é livre. Ele também não vai querer se colocar em situação de risco. Tá ali com os amiguinhos que acham que amiguinhos estão aprontando para cima dele. Vocês acham que são quantos os relatórios que eu e ele temos para sentar nessa mesa lado a lado aqui, ó, e gravar e contar para a sociedade e relembrar aos que fizeram? São muitos. Eu nem comecei uma exposição social aí do coletividade tóxica e do sociedade decadente para estarem com as cabeças tão perturbadas. A verdade te perturba, então você tem que sair da mentira. Eu gostei da minha vizinha, eu não vou expor o nome dela. A gente está há muito tempo sem conversar, sem se visitar, por causa das bandidas. Ela disse assim, ela disse para as crianças, ela vai saber que ela disse porque ela me segue. Disse para as crianças, não tem nada que ficar incomodando os meninos, eles são meninos queridos, não tem nada que incomodar por causa de cabelo e nem por causa de nada. Porque eu acho que o coração dela apertou, sabe, aquele sentimento de mãe, de mulher. Se colocou por uns segundos no meu lugar, pensando que não teria força, não teria capacidade, né, de se isolar por tantos meses, de aceitar que não pode mais ir para a rua porque vão bater, porque elas são testa de ferro de um comunismo desenfreado, não tem respeito com nada, não tem, com criança nenhuma, com filho de ninguém.
que quando chegaram da faculdade aí, né, na Costa, queriam ser superior a todo mundo. Eu não cheguei na Costa sendo superior a todo mundo. Eu cheguei na Costa estendendo a mão para todo mundo. Um corte de cabelo que eu cobrava R$ 50 na minha casa, em Concórdia, eu cobrava R$ 15 na casa do Coquinha onde eu atendia. E era o mesmo corte. Lavado, com Schwarzkopf no lavatório, peeling, massagem, corta, tal, até lava de novo. 2 lavadas. Eu fazia tudo igual para os noninhos, para as noninhas, para todo mundo. É muito difícil superar um ostracismo. Para mim, que tive 2 anos de bom relacionamento com a sociedade tóxica e com os não tóxicos também, superar o ostracismo projetado com pandemia, pós-pandemia, essa confusão dessas canalhas da política, dos 2 grupos, tá? Os 2 grupos. Lembrando que os grupos que mais defendem mulheres não me defenderam. Quando eu mais precisava, eu não fui defendida. Não fui defendida. Eu fui ostracizada por ambos os lados da política. Por isso que eu sempre estou puxando o Jorginho para minha conversa. Porque ele é o mandatário. O Renato só é o governador. É o governador fictício da Costa, sim, para a gente poder falar dos nossos resultados, né, enquanto cidadãos de bem. Mas o governador, ele tem uma responsabilidade com o que acontece nessa espiral de instituições, para que não aconteça esse sequestro e que a família seja protegida, resguardada. Não quer escola, já está há muito tempo nesse modus, vai ficar e pronto. Vai se reestruturar aos poucos, porque é muito complicado. Eu passei muitos dias sem ter vontade de ver ninguém, não queria mais conversar com as pessoas. Mas não é porque eu as rejeitava. Não é por isso. A violência política, vou repetir, violência política incitada para cima de mim, ela gera isso. E cada vez mais você vai ficando antissocial por causa da violência política. E qualquer psicólogo, psiquiatra que estiver ouvindo, analisando o meu vídeo, vai poder confirmar o que eu digo. A Elisete não é psicóloga, nem a Anaílde. Elas são meras putinha maconheira, bocuda, vadias política partidarista. E elas falam perante pessoas como se elas fossem psiquiatra, psicóloga, para me chamar de louca e uma série de coisas. Mas um real psicólogo, um psiquiatra, ele vai entender o que eu digo. Então você sofre a violência política e é natural que você se isole como modo de defesa. É uma autodefesa do corpo. Ao ponto do corpo começar a desenhar um monte de embrumos. Só que isso não existe uma preocupação da sociedade. Eles acham que eu mereço apanhar do Célio na rua, que eu mereço apanhar da Elisete e da Anaílde. É isso que eles acham. Isso é coletividade tóxica. Chegar a um desnível onde que a verdadeira empatia que eles tanto falam, essas narcoterroristas, elas tanto falam de empatia, de amor venceu, elas têm ódio, elas têm ostracismo, elas exalam fedor da boca, do corpo, que nenhum perfume pode melhorar. É isso que existe. Por isso que meus cabelos estão nesse pacote, faltando na minha cabeça. E eu não vou mais levar lá, não, Mônica, tá? Não vou mais, porque isso era só para fazer o vídeo, tá? Ó, Sérgio, põe ali no que é o lugar das decoração dos cabelos ali. Ali do lado do cactus. Eu tô fazendo hora aqui porque é 29 e eu quero ir a 33. Eu estou feliz que o meu filho participou. Eu tenho muito orgulho de mostrar isso. Sérgio, onde que tá a palestra do Matheus? Vamos mostrar sem ele... Tá pendurada lá na frente, ele deve ter pintado alguma coisa. Ah, bom, então tá. Não vou mostrar. Eu estou impressionada. Eu estou deslumbrada com a criatividade, com o desenvolvimento. Eu acho que o Matheus, ele tinha que dar uma aula para todas essas professoras de educação infantil. Aula de resultados. Mostrar quem ele é. Ele tem que fazer um vídeo
muito bonito, quando ele fica com aquela cara dele assim, ó, esse corta-ferro, tudo parece que ele foi pintado para a guerra. E ele sai com aquela peça medieval maravilhosa, incrível, botou as roldanas, botou as cordas, fez o suporte para o pé, fez aquela outra parte que é para você dobrar o ferro ali, engatar, fazer a força, tudo. As engrenagens. E se revoltou e brigou que não deu certo, até que acertou e deu certo, e brigou com o irmão que não ajudava. Foi toda uma lida para o projeto dele, gente. Não foi um projeto escrito com letrinhas, foi um projeto prático. Agora eu vou pegar o projeto da palestra e vou ensinar ele, vou fazer a capa do projeto, com o desenho, ele vai fazer o desenho, eu vou ajudar ele a escrever a capa, a introdução do assunto, como que ele desenvolveu os pensamentos dele. Aí nós vamos construir o texto junto e vai ser um trabalho da aula dele, da aula didática, né? A gente tem que ter a didática, senão a gente não vai ter um bom caderno de caligrafia, não vai falar bem, também não vai ter uma boa escrita, né? E isso são coisas importantes, porque está tudo muito digitalizado, muito tempo assistindo, o Sérgio tem isso, né? Se não fosse as oficinas, ele realmente estaria à mercê das telas. Então, a gente tem a oficina para exatamente não estar à mercê das telas. E é deslumbrante participar, assim, dessa educação das crianças de uma forma tão ativa, tão competente e tão forçosa, porque em si é forçosa. Eu amo minha profissão, eu amo. Mas com o ostracismo, eu fui extraída da minha profissão, né? Cada vez mais. Começou lá em 2016 e cada vez mais. E agora é nisso que estamos. Então, o projeto da Sociedade Zero Delinquência, combater essa sociedade decadente, vai envolver as crianças, vai envolver filmagem das crianças. Eu não posso mais ter meras vadias políticas, se implicando com cada vídeo que eu faço, se implicando com o conteúdo dos meus vídeos. Então é muito mais positivo eu pedir conselhos de pais conscientes e montar uma instituição no lugar desses conselhos tutelares que só prestam para sequestrar a criança e para fazer tudo que não presta. Trocar essa instituição. Vamos, Jorginho, acelera aí. Bota lá na Assembleia Legislativa aquelas deputadas bunda mole para escrever. Tira, vê as melhorzinhas das conselheiras tutelares que não se envolveram em delito, faz um pente fino, segura aquelas para alguma atividade no Conselho de Pais Consciente lá, que vai ter que ter, né? Secretária, assistente social, tudo isso. E aí o senhor organiza o escritório, tira esse nome ridículo, chamado Conselho Tutelar. Nome ridículo. Não conseguem tutelar nem as vidas deles, não tem autonomia. E se usar autonomia é para roubar a criança. E vamos resolver isso de uma forma democrática. E tirando esses pessimistas que não querem que Santa Catarina cresça. Esmoreça eles querem, né? Vamos lá? Beijinho, beijinho, até daqui a pouco.